Ok, muito bom dia a todos, a vocês todos que estão aí na tribuna, doutor Júlio de Oliveira, doutor Daniel, doutor Marco Araújo, João Carlos Basílio, presidente da ABPEC. É uma honra e um prazer muito grande estarmos participando junto com vocês de mais essa iniciativa. Obviamente, é algo que trará alguma pacificação e tranquilidade na interpretação aí das decisões ou da decisão tomada pelo Supremo na última semana sobre a questão da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse é o objetivo desse evento, né? Trazer aí bastante luz, na medida do possível, para todos que, de alguma maneira, estão envolvidos com essas discussões. Então, eu passo a palavra para o João Carlos Basílio, nosso presidente, para suas considerações iniciais, e, na sequência, cada um dos presentes, doutor Júlio, depois doutor Daniel e Marco, farão suas apresentações para, na sequência, nós darmos início aos trabalhos. João Carlos, por gentileza. Bom dia a todos. Cumprimento nossos parceiros e amigos de longa data presentes nesta reunião, neste importante evento. O doutor Daniel Lacasa Maia e Júlio de Oliveira, do escritório Machado e Associados, e também nosso parceiro e amigo também, Marco Araújo, da A2M Consultoria. Cumprimento a todos que se inscreveram para esse evento, em especial os representantes das empresas associadas da ABPEC. Cumprimento a todos os meus colegas do Fórum Nacional da Indústria que se juntaram à ABPEC na apresentação do manifesto entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e a ministra Carmen Lúcia, a relatora deste caso do século. Nosso manifesto pleiteou a realização do julgamento dos recursos da Fazenda Nacional que enfrentavam a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em 15 de março de 2017, na qual assentou-se a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e do COFINS. Pleiteamos também que fosse definido que o valor do ICMS a ser deduzido na base de cálculo correspondesse ao valor destacado na nota fiscal. Também pleiteamos que não houvesse modulação de efeitos. Lembro que este julgamento já havia sido pautado e retirado da pauta por 2 vezes no ano passado, a primeira em abril e a segunda em dezembro de 2020. A situação que os contribuintes vinham enfrentando de grande insegurança jurídica e de normas da Receita Federal dando sua interpretação equivocada sobre o valor do ICMS a ser deduzido da base de cálculo era insustentável. Portanto, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal essa última quinta-feira, cujos desdobramentos serão debatidos ao longo deste evento, ainda que não tenham atendido plenamente nossos pleitos, é motivo de comemoração por todos que se empenharam para que ela ocorresse. Infelizmente, nosso país vive um verdadeiro manicômio tributário, palavras sempre utilizadas pelo nosso amigo e ex-deputado Luiz Carlos Rauli para sintetizar o sistema tributário brasileiro atual. O ministro Gilmar Mendes e o Marco Aurélio de Mello se referiram a esses termos em seus votos, reconhecendo o caos tributário que vivemos. Precisamos de uma reforma tributária ampla, com urgência, para pôr fim a esse absurdo volume de litígios que o país enfrenta, que contabiliza aproximadamente 5,4 trilhões de reais. Essa discussão sobre a base de cálculo do PIS e do COFINS é apenas uma entre milhares que nos tiram o sono diariamente. Só uma reforma ampla permitirá dar segurança aos investidores,
alavancar a geração de empregos e de renda que vão beneficiar toda a sociedade. Eu desejo a todos um excelente evento e devolvo a palavra para o Raimundo Batista, nosso diretor executivo da ABPEC, que dará sequência aos trabalhos. Excelente, João Carlos, muito agradecido. Passo a palavra para o doutor Júlio de Oliveira para suas considerações iniciais. Bom dia a todos, é sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Essa nossa parceria com a ABPEC é extremamente frutífera para nós. Nós estamos aqui realmente de muito bom gosto, é uma alegria estar aqui. Cumprimento ao João Carlos, nosso querido presidente, ao Raimundo, ao Marco, ao meu sócio Daniel, que tem aí uma explanação bastante detalhada aí de vários pontos, né, que ele já me apresentou previamente. Eu vou procurar fazer considerações iniciais muito breves e um pouco mais teóricas. As concretas, o Daniel vai entrar em detalhes, tenho certeza o Marco também, né? Mas eu acho que esse momento, né, esse julgamento do século, como vem sendo chamado, é um desafio para todos nós, usando um pouco as palavras do João Carlos Basílio, para provocar, para cutucar, né, os nossos representantes no parlamento, que já passou o momento de uma reforma tributária verdadeira, não uma reforma tributária que mexa só em detalhes ou que crie simplesmente anteparos para o Estado se defender do cidadão, né? Nós vamos falar hoje desse efeito modulatório, né, que foi concedido, e parece que isso já virou uma panaceia do Estado brasileiro, né? Toda vez que uma norma é considerada inconstitucional, já começam aqueles argumentos dos bilhões, dos milhões, dos trilhões, né, para não se aplicar à Constituição Federal. Então, parece que o Estado brasileiro ele se mal acostumou, dentro desse caos tributário que foi gerado pelo Estado brasileiro, a ganhar uma borracha que apaga todos os males, que apaga o passado e que o desobriga a devolver valores que teve indevidamente. Esses dias mesmo, num debate em outro grupo que participava, né, uma pessoa que defendia a posição do Estado, defendia a posição de que, nesse caso, era melhor ficar com o Estado os valores que tinham sido recolhidos indevidamente, com aquela visão ainda, ao meu ver, ultrapassada, de que o Estado defende o interesse público. Eu acho que o Estado defende o interesse público quando ele defende o interesse público. No caso do sistema tributário brasileiro, ele vai contra o interesse público, ele vai contra o interesse dos empreendedores, ele vai contra o interesse daqueles que geram a riqueza. O Estado não é um gerador de riqueza, ele deveria ser um agente de distribuição da riqueza. Mas quando ele age na inconstitucionalidade, ele se iguala ao sonegador de imposto. É importante dizer isso. Eu estou copiando uma frase de um grande doutrinador alemão, que até infelizmente faleceu, agora acho que no dia 13 de maio, o Klaus Tschipik, né, que tem uma obra fantástica, várias obras, mas uma delas, que é a moral tributária do Estado e dos contribuintes. Lá ele afirma que um Estado que age na ilegalidade, na inconstitucionalidade, se iguala ao sonegador de impostos. E por que ser tão duro com o sonegador de impostos quando é da iniciativa privada e tão perdulário com o sonegador de impostos, que é o Estado? O efeito modulatório em matéria tributária, aplicado de maneira tão generosa, digamos assim, o que acarreta? Acarreta o efeito didático ao contrário, estimula o gestor público, o agente público, o legislador a criar, e o Poder Executivo também, a criar normas e colocá-las no sistema, e obrigar as empresas, obrigar o cidadão, pessoa física também, a recolher esses impostos, e a depois ter que ir atrás e pagar todo o custo para isso, para ter isso de volta. E quando se desobriga o Estado a devolver aquilo que foi recolhido indevidamente e a ficar com esses valores, qual é a mensagem que a Suprema Corte passa ao gestor público? Haja à vontade na inconstitucionalidade, porque eu te dou o perdão de tudo e você ficará com todos aqueles valores que recolheu, que obrigou o cidadão a recolher indevidamente. Então, ao meu ver, né, dentro desse sistema caótico tributário que vivemos, a reforma tributária se impõe
e uma reforma processual que traga mais responsabilidade aos gestores e agentes públicos. Assim como exigimos, por ética pública, que todos nós paguemos nossos impostos, e para a existência do Estado é necessário que os impostos realmente sejam pagos, também se exige que o Estado... Congelou, Raimundo. Eu vi que perdemos o áudio do Dr. Júlio, que acredito retorna a qualquer momento para as suas conclusões. Opa. Seja criada. Oi? Voltou. Sua voz desapareceu por uns 1 minuto e pouco aí, doutor Júlio. Nossa, 1 minuto? Ah. Mais ou menos. 30 segundos, pode agora, continuar. Então? Tá bom, desculpa, eu vou, só para concluir, então, na mensagem que estou trazendo nessa introdução, né, relembrando aqui o Klaus Tschipke, que é um grande doutrinador alemão, o Estado brasileiro, quando exige tributo inconstitucional e ilegal, se iguala ao sonegador de impostos. Então, é tempo, né, de se exigir do Estado brasileiro que haja dentro das leis e dentro da Constituição e não se acomode, não se acostume a cobrar tributos inconstitucionais indevidos. Essa tem sido a regra do Estado brasileiro. Se a gente for enumerar a quantidade de tributos inconstitucionais e ilegais cobrados, outros países, outras nações civilizadas, e nós ainda não somos civilizados em matéria tributária, sinto dizer isso, né? E todo empresário sabe disso, né? Então, até nós chegarmos lá, é importante que a mensagem da Suprema Corte Brasileira seja a seguinte: Estado brasileiro, toda vez que você cobrar indevidamente, você terá que devolver. E, além disso, daqui, quem sabe um dia, você vai ter que indenizar o cidadão contribuinte que é obrigado a cumprir as leis e cumprir com seus deveres. Então, essa é a mensagem inicial e devolvo a palavra para o Raimundo. Desculpe pelo problema de conexão que tivemos. Nenhum problema, ficou muito claro, excelentes considerações, e nos leva à seguinte conclusão que sempre temos comentado a respeito do país, como nós, com esse sistema absurdo, caótico que vivemos, certamente o passado é incerto, né? Infelizmente. Daniel, por gentileza, suas considerações iniciais. Bom dia a todos, um prazer mais uma vez participar de um evento aqui conjunto que a BIPEC faz com o Machado Associados, né? Agradeço aí ao João Carlos Basílio, que fez a fala inicial, né? Você, Raimundo, ao Júlio, que me antecedeu, ao Marco, que vai falar em seguida, e todos aqueles que estão conosco aqui ouvindo e que, desde já, convidamos, né, a oferecer suas dúvidas, ideias aí pelo nosso chat, né? Minha fala inicial, depois a gente vai conversar bastante aqui, né? Vou procurar ser bem objetivo, né? O Supremo Tribunal Federal, enfim, parece ter resolvido aí uma polêmica tributária que tem mais de 20 anos, né? Na verdade, talvez 30 ou algo assim, se a gente pensar ainda no antigo Tribunal Federal de Recursos, né? Mas este tema, perante o Supremo Tribunal Federal, começou a ser julgado ainda nos anos de 98 e 99, né? Isso dá uma ideia do tempo que levou para se resolver, e aí não vale mais a pena entrar nas razões do porquê se levou tanto tempo. Mas o fato é que a decisão de quinta-feira, né, ela, em alguma medida, né, desagradaria alguém, né? Seria impossível, né, o Supremo compatibilizar aí todos os interesses e situações por conta da própria situação causada, né? Basta a gente pensar, para ficar no último período, o julgamento ocorreu de mérito, né, ocorreu em março de 2017, e nós tivemos mais de 4 anos para que o Supremo, vamos dizer assim, batesse o martelo sobre o que ele decidiu e os efeitos da decisão. Portanto, qualquer que fosse o pronunciamento do Supremo, né, ele criaria, ou ele, né, não resolveria os problemas criados durante esses 4 anos, né, as decisões judiciais proferidas, os casos com trânsito julgado, quem recolheu, quem não recolheu, né? Então, não haveria como encontrar uma solução
que alcançasse aí a satisfação de todos. O Supremo caminhou uma situação, vamos dizer assim, intermediária, né? Conferiu modulação aos efeitos da decisão, e a ideia, né, a gente, a partir agora, após a fala do Marco, é começarmos a discutir algumas dessas questões, pontos de dúvida que ainda surgem, né? Outras questões práticas, até operacionais, e a gente deve, em seguida, inclusive, projetar um material com alguns pontos, com um roteiro para conversa. Mas, por hora, só as palavras iniciais, e agradeço mais uma vez a todos aí na presença desse evento. Excelente, Daniel, muito bom mesmo. Teremos um evento bastante agitado, porque a quantidade de dúvidas aí que foram colocadas aí na sua apresentação, da qual compartilharemos dentro em breve, realmente é um elenco considerável, né? Marco Araújo, meu amigo, a palavra está consigo, por gentileza, suas considerações iniciais. Seu microfone está no mudo. Bom dia a todos. É uma honra também ter sido convidado para participar desse debate, que certamente vai ser um debate muito rico em cima de um assunto que acompanhamos há algum tempo e aflige, de certa forma, todo o setor nacional. Eu cumprimento o João Carlos, o Júlio, o Raimundo e o Daniel, em nome do qual eu saúdo também todos os demais participantes desse evento. Levamos aí, como bem disse o Júlio e o Daniel, 23 anos para o STF firmar uma posição em sede de repercussão geral sobre um tema que envolve uma peculiaridade, uma preciosidade do nosso sistema tributário nacional, que é tributo incidindo sobre tributo. Muito se fala da complexidade e da disfuncionalidade desse sistema, mas me parece que insegurança jurídica talvez seja a maior mazela que hoje o setor produtivo nacional enfrenta no cumprimento de suas obrigações tributárias. É preciso saber, no mínimo, quais regras aplicar. Fora isso, a gente não vai conseguir, a gente vai continuar afugentando investimentos e criando níveis absurdos de litigiosidade. E, infelizmente, mesmo o STF tendo pacificado o assunto após o julgamento dos embargos de declaração, o que nós percebemos é que outras dúvidas e outros litígios tendem a surgir, mesmo depois desse julgamento que durou 23 anos. Se, de um lado, o judiciário demora para afirmar uma posição sobre um tema já sabido de grande relevância, quando o Daniel traz aí que a discussão começou em 1998, obviamente era uma discussão que trazia no seu corpo uma relevância muito grande, porque, primeiro, ela não se limitava exclusivamente ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Nós sabemos todas as teses filhotes que, de alguma forma, acabam surgindo em função dessa posição do STF. E se, de um lado, o STF leva 23 anos para julgar essa matéria, do outro lado, quando assim o faz, a Receita Federal teima em aceitar a decisão do STF, publicando normas infralegais completamente já sabidas, inconstitucionais e que não guardam nenhuma guarita dentro do que foi decidido no STF. Para mim, a discussão desde o início se seria o ICMS destacado ou o ICMS recolhido a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é um exemplo clássico disso. Eu estava acompanhando quando o STF firmou posição, mesmo posição majoritária, em 2006, no julgamento do RE 240785, mesmo sabido que não era um julgamento com efeitos erga omnes, com repercussão geral, mas, naquele momento, o número que a União indicou
na LDO, como contingência dessa decisão, ele era de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. O que é que um gestor, e aí usando um pouco as palavras de Júlio quanto à responsabilidade do gestor público, o que é que um gestor responsável deveria ter feito naquela ocasião? Ele deveria ter, pelo menos, provisionado esses valores desde lá e iniciado um processo de mudança dessas regras. Certamente, se tivesse feito isso naquela ocasião, em 2006, há 15 anos atrás, nós não teríamos chegado nessa contingência que hoje a União alega, mesmo sendo números bastante discutíveis, né, os 250 bi, que a União acaba, de alguma forma, trazendo aí como prejuízo, como efeito dessa decisão, mas não. A União simplesmente preferiu insistir na tese, apostar na reversão dessa posição por parte do STF, acreditando que a mudança na composição da Suprema Corte poderia levar a uma alteração dessa posição, e, em última instância, acreditando que, se saísse perdedora dessa discussão, ela conseguiria uma modulação de efeitos, como fez e tentou a todo momento. É o que Júlio comentou, a gente vai criando aí a cultura da inconstitucionalidade conveniente. E isso é muito preocupante, porque você acaba colocando o contribuinte a recolher durante um tempo considerável um imposto inconstitucional, e depois se mostram e se apresentam dificuldades imensas para que este imposto pago, e que muitas vezes até desequilibra o mercado competitivo e o ambiente de negócios no país, ele seja recuperado. A gente tem aí o fim desse julgamento, mas talvez essa série não tenha acabado inteiramente. A gente pode estar aí se defrontando com novas temporadas, infelizmente, e porque sempre fica a dúvida, e certamente é isso que nós vamos discutir mais um pouco, como a Receita Federal vai reagir a essa decisão, né? E ela pode reagir de várias formas, ou aumentando a alíquota do PIS/COFINS, ou fazendo ainda mais pressão política na aprovação do PL 3887, enfim, ou criando determinadas regras que possam, de alguma forma, tornar difícil ou tornar mais custoso, sob a ótica operacional, o atendimento ou a recuperação desses valores pagos indevidamente. Então, as minhas palavras iniciais vão nesse sentido. Eu devolvo ao Raimundo para você, para que a gente possa iniciar o debate. Muito bom, Marco. Muito obrigado pelas suas palavras, excelentes considerações. De fato, as nossas preocupações recaem sobre o lado operacional. Como operacionalizar essa decisão tomada pelo Supremo aí na última quinta-feira. E é nesse sentido que esse evento agora se propõe a trazer luz para muitas questões. Obviamente que é um tema bastante amplo e que, por mais que abordemos todas as possibilidades, sempre restará alguma dúvida, né, uma vez que cada empresa tem a sua peculiaridade no tratamento dessa questão, sua ação judicial, enfim. E é nessa linha que começarão agora as exposições. Eu vou passar para o doutor Daniel, que tem uma apresentação a fazer dos tópicos, né? Aqueles que foram possíveis de início, né, no primeiro momento, listar para debatermos, e o doutor Daniel vai, então, começar a comentar cada um deles, e eu já deixo desde já aberto aí para os participantes que tiverem dúvidas sobre qualquer um dos temas colocados, ou mesmo situações que ainda não vierem a ser abordadas, que encaminhem suas questões através do chat, que nós teremos o maior prazer de, na medida do possível, estarmos respondendo. Doutor Daniel, a palavra está consigo. Bom, eu vou
estou projetando aqui um arquivo, ele é um roteiro para a gente conversar um pouco sobre esses assuntos, né? E desde já advertindo, né, que foi um exercício que fizemos desde logo depois de encerrado o julgamento, mas que com certeza não esgotará as situações, né? Provavelmente os casos concretos, isso eu diria que será muito difícil alguém conseguir esgotar tudo isso. Mas tentar, né, com essa apresentação, trabalhar um pouco, né, com essas ideias, né? Também gostaria aqui de colocar, né, a gente tem a ferramenta do YouTube, né, do Zoom com 100 inscrições, né, e é possível acessar imediatamente o YouTube também para participação. Isso acho que foi colocado até no nosso chat, né? Com relação ainda aos temas, né? A gente aqui vai estar fazendo uma apresentação ilustrativa, né? E fiquem à vontade para o nosso grupo aqui de participantes colocar as dúvidas já durante as nossas falas, que a ideia, de fato, é fazer um bate-bola, né? Então, começando aqui, né? O que o Supremo fez? Ele resolveu, ou aparentemente resolveu, né, duas das questões, né, principais pendentes. Então, a primeira, né, talvez até a mais relevante em termos de como implementar essa decisão, né, qual ICMS não deve compor as bases de cálculo do PIS e da COFINS, né? Existia a discussão entre o chamado ICMS pago ou a recolher, né, que é o ICMS apurado ao fim dos créditos e débitos no modelo não cumulativo, ou se é o ICMS destacado em notas fiscais, né? Isso, evidentemente, fazia e faz muita diferença, né, em termos quantitativos. E a decisão do Supremo, né, por 8 votos a 3, né, deixou claro aí que o que não deve compor a base de cálculo é o ICMS destacado, tá? Portanto, esse, eu diria, o pronunciamento final do Supremo sobre essa questão. Imagino que isso não vá mais ser objeto de debates, portanto, a decisão deve ser implementada com base nessa posição, é o ICMS destacado. E aí o primeiro ponto, né, que eu chamo a atenção, a partir dessa decisão do Supremo, automaticamente a solução de consulta interna, COSIT, número 13 de 2018, ela perde efeito, né? Ela foi editada aí pela Receita Federal certamente para restringir aquelas empresas que já tinham pronunciamentos ou, eventualmente, para colocar algum temor em empresas que iam ou deixavam de recolher ou iam habilitar os seus créditos. Essa solução de consulta, embora formalmente ela ainda não tenha sido revogada, por óbvio, ela perde efeito com um pronunciamento do Supremo, né? E o segundo ponto, esse talvez crie um pouco mais de dúvidas na sua compreensão, né, diz respeito à modulação dos efeitos da decisão, né? Então, o que constou do voto da relatora, que foi acolhido pelo Tribunal, a ministra Carmen Lúcia, né, é que a decisão produz efeitos a partir de 15 de março de 2017, que é a data do julgamento, da conclusão do julgamento de mérito, né? Houve até um voto divergente, né, do ministro Barroso, no sentido que seria da publicação da ata. Isso ocorreu, acredito que no dia 20 de março, mas acabou prevalecendo o dia 15 de março, que foi quando o Supremo concluiu o julgamento. Portanto, a partir desta data, né, entende-se para todos os fins e para todos os efeitos que o ICMS não mais compõe a base do PIS e COFINS, né? Essa modulação implicaria um problema prático muito grande, né, para todos os períodos passados, né? Então, o corte que o Supremo faz, em tese, colocaria, né, como validada, né, a cobrança do PIS/COFINS com o ICMS nas suas bases até aquela data, né? E aí, portanto, o Supremo faz um segundo corte nisso, né, e preserva as, abre aspas, né, ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão, né? Então, claramente, o Supremo ressalva aqueles contribuintes que acionaram o Poder Judiciário até a data do julgamento e acionaram administrativamente a Receita Federal com relação a isso.
o que dá margem, né, às primeiras eventuais dúvidas sobre a modulação, né? Então, coloco aqui muito claramente, né, para todos, né, o que seriam exatamente ações administrativas, né? Porque quando a gente pensa numa ação judicial, é muito claro, né? Distribuição de um processo, né? Você aciona o Poder Judiciário para resolver uma lide, né? Agora, o que seriam ações administrativas, né? Podem surgir algumas dúvidas nisso. Então, uma declaração de compensação que um contribuinte transmitiu, né? É uma ação administrativa, né? Me parece que sim, né? Mas os termos em que colocado, né, o voto da ministra, eles não explicitam isso, né? Não é comum o Supremo, na modulação, ressalvar procedimentos administrativos. Essa tem sido uma técnica utilizada mais recentemente. Mas o fato é que constou na súmula, constou do voto, né, as ações administrativas. Me parece que, por exemplo, um pedido de restituição, ele é uma ação administrativa, né? Mas e a compensação feita diretamente, né? Se enquadra nessa situação? Entendo que sim, né? Alguém foi pleitear a recuperação do pagamento indevido, mas, né, eventualmente, pode surgir um questionamento desse, né? E aí a gente começa a desdobrar as diversas situações, né? Então, digamos que alguém tenha formulado um pedido de restituição administrativa, esse pedido foi indeferido e a decisão administrativa é definitiva. E o contribuinte não ingressou ainda com uma medida judicial, né? Portanto, o contencioso administrativo foi encerrado antes da data de 15 de março de 17, né? Esse caso, né, essa situação estaria ressalvada da modulação, né? Uma vez que não existe em curso um procedimento, a decisão foi desfavorável, não há uma decisão judicial posterior, né? Então, é uma segunda situação que nós colocamos aqui, né? E uma terceira, né, hipotética, mas e se alguém formulou uma consulta tributária indagando sobre algum procedimento para aplicar a própria decisão do Supremo antes, no caso de uma sucessão empresarial, uma responsabilização por sucessão, por exemplo, uma dúvida sobre o cumprimento de um procedimento de cálculo desse PIS/COFINS, enfim, a consulta formulada antes de 15 de março, ela se enquadra na situação de ação administrativa, né? Então, aqui para a gente pincelar, né, isso, como algumas dúvidas já surgem, né, a partir da própria expressão colocada na decisão do Supremo, né, ações administrativas. Houve um outro ponto, e nós até tivemos o cuidado de discutir aqui no escritório, e dividir com os colegas, né, com o Raimundo, com o Marco, né? Durante a votação na quinta-feira, né, a gente teve ali o ministro Alexandre de Moraes abrindo uma espécie de pequena divergência com a ministra Carmen Lúcia, né, dizendo que, além de ressalvar as ações judiciais e administrativas anteriores, né, nós tínhamos aquelas situações em que o contribuinte deixou de pagar, né, mesmo sem uma medida judicial, né? E, durante os debates, nos pareceu que a ministra relatora havia aderido a esse entendimento, né, e explicitaria isso no voto, ou seja, talvez reajustaria o seu voto para deixar essa situação esclarecida, né? Entretanto, a Daniel, súmula... não sei se você quer... Daniel, não sei se você quer a interrupção a cada ponto desses, não, ou mais para o final. Fica à vontade, Júlia, a ideia é essa, fazer o... Não, tá bom. Nessas primeiras provocações que você traz, né, eu acho que uma posição que poderia ser defensável, né, que qualquer tipo de manifestação administrativa contrária, né, às restrições trazidas aí pela legislação ou por posições específicas da Receita Federal, poderiam se enquadrar dentro dessa amplitude aí que trouxe a ministra relatora, né? Então, eu acredito que, obviamente, um pedido de restituição, uma declaração de compensação, nitidamente são manifestações de desconformidade, né, em relação à posição da Receita Federal e poderiam se enquadrar, sim, dentro daquilo que a ministra trouxe como exceção, né, à modulação naquela data estabelecida. Já em relação à consulta tributária,
Aí, eu imagino que em algumas consultas tributárias, o contribuinte também expõe uma opinião e deixa ela bastante clara. E se houve inércia da administração em responder e há manifestação do contribuinte nessa consulta, do posicionamento dele, também poderia se entender que há aí um processo administrativo válido, amparado, né, por esse entendimento trazido pela decisão do Supremo. O que resta, Júlia, a gente aguardar é ver se, de fato, eu concordo com você que qualquer, de alguma forma, manifestação que gerou um processo administrativo estaria, de alguma forma, acolhida aí fora da modulação, mas a gente vai ter que aguardar para ver se a Receita vai dar esse entendimento também, ou se os contribuintes vão precisar da tutela judicial, mais uma vez, para fazer valer o seu direito, né? Então, essa é a grande questão. Porque quando você fala, por exemplo, de uma consulta administrativa em que, por inércia da administração, não houve uma resposta ou essa resposta demorou, mas uma consulta administrativa também em que não houve inércia da administração, que a resposta foi dada, e certamente dada de forma contrária à decisão do STF, por exemplo, no que se refere ao ICMS destacado e não recolhido, e na minha opinião, ela estaria também coberta, independente de ter sido uma consulta administrativa já encerrada, coberta pela não modulação prevista na decisão. Aí, Marco, até fazendo uma adendo ao que você está colocando, uma linha, né, independentemente de que posição a Receita Federal venha a adotar, né, e realmente, normalmente, as posições serão as mais restritivas possíveis, eu acredito que um fio condutor que possa nos guiar, né, numa posição a ser adotada, mesmo que haja oposição da Receita, seja a inércia, né? Então, se houve inércia do contribuinte, aí a medida a amplitude, né, da decisão do Supremo não atinge. Agora, se houve inércia que está causando, né, algum tipo de restrição ao administrado, né, ao contribuinte, então, aí sim ele estaria beneficiado. Acho que seria uma linha, o que eu estava tentando era construir uma linha de raciocínio, né, que nos permita construir que conduta adotar em face de uma oposição que venha da Receita Federal, né, nesse sentido. Perfeito. A ideia era justamente essa, né? Eu, particularmente, né, entendo que todas essas situações estão cobertas, né, pela não modulação, né? Mas não estão abrangidas no texto da súmula da decisão, né? Então, você tem que interpretar o pronunciamento do Supremo. Nós sabemos, né, que ao abrir um debate desse, né, em algum momento a Receita vai se pronunciar e, como o Marco colocou, né, não seria surpresa, né, se nós tivéssemos interpretações restritivas da Receita Federal, né? Eu indico esse caso aqui do pedido administrativo que foi indeferido, né? Muito provavelmente a Receita Federal vai dizer que é uma situação diferente, que o Supremo não examinou, né? Ou então que isso demanda uma interpretação em separado, né? Então, a ideia aqui, na verdade, é justamente a provocação, né? O que a proteção do Supremo alcança, né? Em que medidas a ressalva feita com a expressão ações judiciais e administrativas cobre, né, as inúmeras hipóteses aí da realidade do dia a dia dos contribuintes, né? O segundo bloco, Júlio, que eu estava passando, eu deixei esses dois termos justamente nesse primeiro slide, porque eles têm aí, um pouco parecido, né, um ponto em comum em que o texto da súmula não deixou claro, né? Então, na nossa leitura, né, o voto do ministro Alexandre ele teria sido incorporado pelo voto da relatora, que é o que prevaleceu ao final, e para o escritório, né, nós temos entendido, que Machado Associados entende que eventual débito de período anterior, né, em aberto, mesmo sem uma medida judicial administrativa, estaria alcançado aí pela ressalva modulação, né? Mas quando nós vamos para a súmula da decisão, pelo menos o que foi divulgado, né, no site do Supremo, menciona apenas, né, as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, o que sugere, né, a necessidade de um procedimento formal, né? E aí eu até, enfim, né, coloco o que vai acontecer quando for publicado o acórdão, né? Esses debates, eles estarão nas notas ali que compõem o inteiro, né, teor do acórdão ou não, né? Isso vai ser objeto de um esclarecimento, não vai, enfim. Não é um detalhe, né? Porque nós temos, talvez, aí inúmeras situações em que alguém deixou de pagar por qualquer motivo, né? Mesmo sem ação administrativa ou judicial, e isso foi objeto de um pronunciamento durante o julgamento, né? Então, me parece que a decisão do Supremo deveria documentar também isso. Vamos aguardar o acórdão, né? Mas, sem dúvida, é mais um ponto aí que pode trazer algum tipo de dúvida sobre o alcance da modulação, né? Vou passar aqui, né, para o item 3, né, e esse a gente, já no próprio dia do julgamento, né, na internet, aí nas mídias sociais, essa questão vinha sendo levantada, né? Então, o que acontece, né, quando um contribuinte propôs uma ação judicial depois de 15 de março de 2017, né, obtém uma decisão favorável, reconhecendo o direito de não incluir o ICMS na base e de recuperar os valores por compensação, e essa decisão transite em julgado, né? Nos termos em que foi dada, né, a modulação, né, não ficou claro, né, o que ocorreria com esta situação, né? O ministro Barroso, inclusive, deixou muito claro, né, na posição dele, né, que ações transitadas em julgado não poderiam ser afetadas pela modulação, vamos colocar dessa forma, né? Mas isso acabou não sendo explicitado em nenhum outro voto e na súmula, né? E essa é uma situação, a meu ver, muito aguda. É possível que tenha ocorrido em algumas situações, ou provavelmente em muitas, né? Porque depois que o Supremo julgou de fato, em 2017, houve aí o que se chama de enxurrada de ações, né? E os juízes passaram a dar liminar, sentenciar. Durante muito tempo, os TRFs não sobrestaram os processos em curso, deixando alcançar o trânsito em julgado. Então, é possível que a gente tenha situações como essa, né? O trânsito em julgado de uma decisão proposta, de uma ação proposta depois do julgamento do Supremo, né? E aí começam a surgir dúvidas práticas que foram já sexta-feira chegando para a gente. Então, bom, o sujeito teve o trânsito em julgado, né, para poder recuperar valores do passado. Apresentou lá o pedido de habilitação do crédito, né, e a Receita Federal deferiu essa habilitação do crédito, com base na decisão transitada em julgado, né? Como é que seria afetada pela modulação esta situação, né? Depois você tem situações até mais agudas, eu diria, né? Além da habilitação do crédito, esse contribuinte já compensou os valores, e aqui, né, para que possa ser feita a compensação, é necessário o prévio, né, deferimento do pedido de habilitação. O que é que vai se fazer? Vai se cobrar desse contribuinte que compensou os valores, né? Veja, uma situação que o contribuinte agiu ao amparo de uma decisão transitada em julgado após o deferimento de habilitação pela Receita, né? O que me veio à cabeça já na sexta-feira nós discutimos isso, né? Bom, nós temos a chamada LINB, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, os artigos 23 e 24, eles protegem os contribuintes, né, que se ampararam em posições predominantes, né, e na própria orientação da administração pública, né? Então, essas situações acima, por exemplo, né, eu particularmente tenho entendimento que, ainda que a modulação não tenha explicitado como afetaria ou não nesse caso, esses contribuintes estariam aí, vamos dizer, protegidos pelos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução, né? Ou seja, o contribuinte agiu ao amparo de uma decisão transitada em julgado, né, e a própria habilitação deferida pela Receita Federal, né? Mas vejam que é uma situação tênue, né, que a gente vai ter que resolver o caso concreto, né? Quando houver a demanda, a solicitação, a consulta, enfim. E eu
não posso dizer, né, tenho muita dificuldade de dizer como é que a Receita Federal vai interpretar isso, né? Há uma corrente forte, eu também entendo que isso a decisão transitada só poderia ser desfeita, né, com uma ação rescisória, né? Que nesse caso não caberia, porque à época da decisão proferida, né, não havia nem a modulação, e a posição do Supremo era exatamente aquela que foi posteriormente confirmada, né, no julgamento dos embargos. Ou seja, parece que aqui temos um problema até de cabimento dessa ação rescisória. Mas vejam que são detalhes processuais, né, e que, eventualmente, como o Marco colocou, né, possam dar margem a um novo tipo de litígio, né? Vocês acham que esse assunto, desculpe, Daniel e Júlio, vocês acham que esse assunto pode ser esclarecido quando da publicação do acórdão? Eu entendo que deveria, né? Agora, só de fato quando ele constar quando tiver acesso ao inteiro teor do acórdão, né? Que poderemos ter condição, né, de examinar se houve algum esclarecimento ou não no voto, né? Agora, é possível É uma situação bastante inusitada, né? Segundo a PGFN, não tenho ideia da consistência desse número, nem de grandeza de valor, mas 78% dos processos foram ingressados após a decisão de 2017. Então, e muitos deles, me parece, tiveram o seu trânsito em julgado, porque se você for pegar, inclusive, o que fundamentou a publicação da solução 13, solução de consulta 13 da Receita Federal, foi justamente para passar uma orientação interna, porque a solução de consulta tem vinculação interna, tem efeito vinculante, em relação aos processos que já tinham o seu trânsito em julgado declarado. Então, eu acho que a gente está aqui debruçado não sobre 1, 2 ou 3 casos, talvez muito mais casos do que a gente possa imaginar. E veja, se nesse caso especificamente a coisa julgada não for respeitado, é uma situação bastante preocupante, porque a gente coloca o contribuinte que não teve o seu trânsito em julgado numa situação mais confortável do que o contribuinte que teve a sua ação transitada em julgado. Ou seja, se o contribuinte entrou com uma ação, por exemplo, em 2016, veio a decisão em 2017, ele teria aí 5 anos preservados para trás do momento em que ingressou com a ação. O cara que entrou com a ação já com a posição definida do STF, em 2018, vai ter somente 1 ano de direito de restituição, ou seja, não estaria preservado os seus 5 anos. É uma situação completamente esdrúxula. Por isso que eu perguntei se era possível que isso ficasse esclarecido quando da publicação do acórdão. O próprio sistema, Marco, eu acho que dá a resposta a isso. É que nós vivemos em períodos de águas muito turbulentas, né? Mas onde a segurança jurídica não é um valor daqueles mais queridos pelo Estado brasileiro, né? Infelizmente, alguns tribunais têm colaborado para essa sensação. Mas, assim, do ponto de vista técnico, né, eu concordo plenamente com a posição no início da fala do Daniel, de que há um rito para a rescisão de um trânsito em julgado, né? Para que seja anulado um trânsito em julgado, há um rito processual para isso. E não é à toa que existe esse rito, porque dentro de um Estado democrático de direito, a rescisão, a anulação de uma decisão transitada em julgado deveria ser a exceção da exceção da exceção, porque se nós queremos ou temos algum respeito, né, pela segurança jurídica, e isso é um fator fundamental para que um país seja considerado um país civilizado, né? Se nós não respeitamos o trânsito em julgado, nós não respeitamos os contratos, né? Como nós vamos ser considerados sérios para o resto do mundo e para nós mesmos? Então, do meu ponto de vista, somente dentro daquelas condições estabelecidas, e uma delas é fundamental, que haja uma discrepância de decisões
à época em que foi prolatado esse trânsito, em que isso foi, de fato, transitou em julgado. E não há, nesse nosso caso, essa possibilidade. Então, ao meu ver, né, se estivéssemos dentro, como eu disse, no mundo, né, onde as regras fossem estabelecidas, essa questão não deveria nem ser posta à mesa. Mas estamos, né, no Brasil e, infelizmente, esses pontos têm e precisam ser tratados. Ao meu ver, decisões que transitaram em julgado, pelo nosso ordenamento, pelas normas processuais vigentes, elas jamais poderiam ser atingidas pelo efeito modulatório. Um dado, né, da realidade do próprio... Me permita já entrando nesse tema, eu estou com uma pergunta aqui, doutor Júlio, que é exatamente nessa direção. Nosso amigo Tomé, ele pergunta se a modulação para ações anteriores a 2017, com trânsito em julgado em data posterior a 2017, seriam alcançadas por essa modulação? Não seriam, porque as ações são anteriores à data de corte, né? Já por esse motivo. Ou seja, o que vale é a data inicial da ação, né? Que é o que conta, né? Então, estaria preservado o direito Exatamente. Desde o dia em que a ação foi ajuizada. Não, só para ficar bastante claro, né? Nessa hipótese trazida pelo Tomé, aliás, muito obrigado pela consulta, pela pergunta, Tomé. Fica bastante evidente, né, que o corte estabelecido pela ministra já atinge esse caso, porque a ação foi proposta antes da data estabelecida. Tá. Continuando. Excelente. Aí, Daniel. Ainda só para fechar. Só mais uma pergunta rápida, Daniel, antes de você fechar a conta. Tem mais uma que acho que vai direto à questão aí da base de cálculo propriamente dita. A pergunta é, quando ocorrem devoluções, né? Em que o ICMS, obviamente, é destacado na nota fiscal de devolução emitida pelo cliente da empresa, né? Esse valor aí é abatido diretamente da base de cálculo no momento da apuração. Marco, quer comentar? Eu entendo que não. Eu acho que na nota fiscal de devolução, primeiro que essa devolução não é receita, e a base do PIS/COFINS é receita, né? E da mesma forma que esse ICMS que está na nota fiscal de devolução está só eliminando um débito que foi gerado em uma outra nota. Então, não há o que se falar aí em utilizar esse ICMS para bater nada, até porque essa devolução não é uma receita que é a base do PIS/COFINS. Muito bem. Aqui eu tinha um outro pensamento a respeito. Quando você faz a contabilização do faturamento bruto do mês, né, ele, obviamente, deve ser líquido de devoluções, acredito, né, contabilmente. E uma vez que você já está abatendo essa devolução do seu faturamento, da mesma forma, o ICMS ele tem que ser, obviamente, deduzido daquele que correspondeu ao faturado, né? Pelo menos essa era a visão que eu tinha, mas acho que o seu comentário tem que ser levado em consideração para uma eventual avaliação mais aprofundada. E eu só ainda voltando aqui esse ponto da situação do trânsito em julgado, né, mesmo em ação posterior, que é um dado, né, da realidade do julgamento, né? O que levou os ministros do Supremo a concederem, né, parcialmente o pleito aí da fazenda de modulação, né, em alguma medida acolhendo recurso, né, era justamente a invocação da segurança jurídica, né? A ministra Carmen Lúcia explicitou isso muito fortemente no seu voto, pelo histórico de entendimentos, enfim. Agora, quando nós temos uma decisão transitada em julgado, né, e o trânsito, a coisa julgada, né, é uma cláusula constitucional, né, me parece que desfazer a coisa julgada, né, é muito mais, digamos, atentatória à segurança jurídica do que, eventualmente, preservar a coisa julgada mesmo diante de uma modulação, né, porque se a modulação vinha para preservar a coisa julgada, né, a segurança jurídica, com mais razão, a coisa julgada individual daquele contribuinte em específico não poderia ser afetada. Então, vamos dizer, a própria motivação do Supremo para essa situação me parece que
viria a cobrir, né, essa posição. Mas, né, temos que aguardar aí os próximos capítulos deste assunto, né? E eu coloquei também aqui, fechando esse tópico, né, mas vamos dizer que se entendesse, né, por hipótese, que não se aplicaria a decisão transitada em julgado, né, para aquele contribuinte que compensou os valores. Agora, seria possível cogitar de cobrança de juros desse contribuinte, né, de multa, né? Porque nós sabemos quando alguém, né, o contribuinte realiza a sua compensação e a Receita Federal glosa essa compensação, automaticamente é imputado juros sobre o débito e uma multa, né, de mora, para não falar da multa isolada sobre a compensação indeferida de 50% do valor, né? O sujeito que compensou, baseado no trânsito em julgado e na habilitação de crédito pela própria Receita Federal do Brasil, poderia ser cobrado com juros e especialmente com multa. Parece que aqui não haveria nenhuma dúvida, né? Mas na minha concepção, de que seria um exercício abusivo do poder de cobrança da administração tributária, né? Mas importante colocar isso porque nós não sabemos, na prática, ainda como isso ocorrerá. Daniel, eu queria completar um pouco aquele questionamento que veio, porque, veja, de fato, uma das hipóteses de abatimento do valor da base de cálculo do PIS/COFINS são os créditos calculados em relação à devolução a bens recebidos em devolução. Então, em minha opinião, se você, de fato, vai considerar a base bruta da receita antes das deduções, sem o ICMS destacado a partir de então, faria sentido, porque a operação de devolução nada mais é do que uma operação que busca eliminar a operação de venda. Então, faria sentido que este crédito, que abateria essa base de cálculo do ICMS, do PIS/COFINS, já sem ICMS, também viesse de forma a eliminar essa operação sem o ICMS anteriormente debitado, sem o PIS/COFINS, sem o ICMS anteriormente debitado. Não sei se Daniel e Júlio concordam, querem fazer algum comentário em relação a esse ponto especificamente. Você está no mudo, Daniel. Tive uma queda aqui de alguns segundinhos, estou retomando. Eu também, aí. eu perdi a conexão. Excelente. Muito bom. É que o Marco devolveu uma questão para vocês, no entendimento, obviamente, que ele comentou. As devoluções, na realidade, de mercadorias, né, na realidade, são uma redução do faturamento, né? Então, por conseguinte, o ICMS desta devolução deve também ser deduzido daquele que seria o total sobre o faturamento a ser abatido da base de cálculo. Esse é o posicionamento que ele entende e que também gostaria do vosso comentário a respeito. Acho que agora... Estou de volta. Estamos de volta aí, desculpa. Estamos com problemas de conexão mesmo. Verdade. Daniel, não sei se você ouviu. Bom, o ponto trazido, hein? Pois não, doutor. O ponto trazido, Júlio e Daniel, foi o seguinte. A pergunta é, aquele crédito das devoluções de bens, eles devem também, pelo menos foi assim que eu entendi, ser abatido do valor do ICMS, e a minha posição foi de que, primeiro, a operação de devolução é uma operação que busca eliminar o efeito econômico da operação originária. Então, quando você vai para a legislação do PIS/COFINS, obviamente que trata da não cumulatividade, você tem lá que uma das hipóteses de abatimento da base de cálculo é justamente
os bens recebidos em devolução. Então, se você, na parte da receita bruta, você vai retirar o ICMS devolvido desta operação inicial originária de venda, você precisaria, para eliminar integralmente, de forma correta, o efeito desta devolução, você deveria também tirar o ICMS que foi destacado nesta devolução. Só assim não haveria efeito econômico contábil dessa operação. Feito, eu concordo, Marco. Agora, aquilo que a gente comentou, muitas questões vão surgir, inclusive operacionais, após a decisão do STF, e essa consolidação de entendimento, ela vai se dando ao longo de um tempo, né? De fato, como o STF demorou muito para julgar, e como a Receita Federal tem imposto muitas limitações a isso, existem muitas possibilidades que a gente vai ter que melhor analisar ou esperar até alguns capítulos aí dessa novela, mais alguns capítulos dessa novela. Eu gostaria até de pegar um pouco esse gancho do Marco, porque existem temas aí e dúvidas que estão surgindo que são fundamentalmente bem operacionais, ligados a como tratar na base de cálculo de uma nota fiscal que ainda vai ser emitida, etc. Eu solicito aos participantes que esse tipo de dúvida nos encaminhe para que, posteriormente, na medida que venhamos ter novas orientações, mesmo por parte da Receita, possamos responder com mais precisão, porque são bastante operacionais e, obviamente, o objetivo dessa discussão aqui hoje é discutir o alcance da decisão, os impactos que tem em eventuais ações, mesmo em relação às dúvidas, em relação a compensações, etc. Não é nossa intenção entrar tanto nesse nível de detalhe do lado operacional do dia a dia, a partir de agora, né, no que tange ao faturamento das empresas. Essas dúvidas técnicas, digamos assim, operacionais, eu solicito que nos encaminhe para que, posteriormente, possamos dar as respostas na medida até em que surjam novas instruções normativas a respeito, por exemplo, do preenchimento da nota fiscal. Era esse o ponto que eu gostaria de colocar, e aí as dúvidas ligadas ao tema propriamente dito, conforme já foi colocado pelo Daniel e doutor Júlio, aí nós estaremos aí, obviamente, na medida do possível, responder. Pois não, Daniel, pode dar sequência. Bom, aí vamos entrar, então, no quarto, né, bloco aí de uma dúvida, né, que pode surgir. Ela está muito relacionada, né, com aquele ponto que eu tinha comentado anteriormente, né, na situação em que o ministro Alexandre de Moraes ia ampliar a proteção da modulação, né, mas acabou não, vamos dizer assim, não se registrando na súmula, né, que é a existência de débitos, vamos dizer, em aberto, né, de períodos anteriores ao julgamento lá em março de 17, né, sem que houvesse um contencioso administrativo ou judicial prévio. Então, vamos imaginar a situação hipotética, né, de um fato gerador de 2016, por exemplo, que é objeto de um auto de infração em 2018, né? Como é que fica esta situação, né? O débito não estava em aberto antes, né? Mas passará a ser cobrado em 2018, né? A Receita Federal vai poder seguir com essa cobrança, né? Uma vez que a ação administrativa do contribuinte só poderia se dar já posteriormente à decisão. Ele não havia sido cobrado anteriormente, né? Está sendo cobrado agora. Portanto, ele não adotou o que diz a súmula da decisão, a chamada ação administrativa, mas não poderia ter adotado, porque não existia a cobrança, né? Vejam que é uma outra situação que a súmula da decisão não deixa clara e que, lembrando, né, nós podemos ter autos de infração de PIS/COFINS sobre as mais diversas razões, né? É um tributo altamente litigioso, vamos dizer assim.
Só que como uma questão até sucessiva, subsidiária, tem, bom, tudo bem, mesmo sendo devido, o ICMS não pode estar na base desse PIS/COFINS, né? Como é que ocorreria na situação como essa, né, em que 2018 é lavrado esse auto de infração sobre um fato gerador anterior e esse contribuinte não tem medida judicial, né? Vejam como o debate colocado a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes é importante, né? Isso precisaria ser esclarecido, né? E na hipótese que o contribuinte já havia impugnado essa cobrança posterior a 2017 e a modulação veio agora, né? Ou seja, nós temos fato gerador 2016, auto 2018, o contribuinte faz a defesa, né? Por exemplo, essa é uma ação administrativa a destempo da modulação ou ele só pôde exercer o seu direito de defesa agora, né? Seria razoável se a própria administração foi inerte ao cobrar isso no período anterior à modulação, né? Que o contribuinte agora seja obrigado a pagar esse PIS/COFINS sobre o ICMS, né? Vejam, uma questão prática, e deve existir inúmeras situações como essa no dia a dia das empresas, né? E também trabalhei num outro cenário, né? Digamos que a empresa tem hoje um débito numa conta corrente por qualquer razão, né? Fez uma declaração, não houve, confessou a dívida em DCTF, houve uma inscrição em dívida ativa, né? Não houve nenhum contencioso até então, né? Mas o débito está no conta corrente lá, o débito anterior, 2015, 16, 17. A Receita pode seguir com essa cobrança, né? A Procuradoria poderia promover a inscrição em dívida ativa e executar esse contribuinte, né? Ou seja, antes disso, antes do corte da modulação, não houve o ato de cobrança, não houve também intervenção do contribuinte, mas esse débito, formalmente, pela súmula da decisão, está fora da estaria alcançado pela modulação, né? Alguém pode cogitar de uma execução fiscal proposta hoje sobre um débito 2016, a própria Fazenda não havia adotado procedimentos de cobrança, né? Ou seja, ela levaria adiante uma cobrança agora de um débito que, no seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal entende que é indevido, né? Vejam, esse é um caso, talvez limite, mas é um caso que possivelmente vai alcançar as empresas aí, né? Uma parcela das empresas. Na minha concepção, né, deveria ser interpretado o voto, né, do ministro Alexandre como uma explicitação, né, do que se entendeu no corte feito na modulação. Portanto, não poderia ser cobrado esse débito em qualquer situação. Mas, né, até que a gente tenha uma definição ou pelo acordo do Supremo, ou, enfim, por outras situações, são dúvidas aí que podem surgir, né? Dependendo desse valor, pode a auditoria, né, externa da companhia, por exemplo, né, exigir um esclarecimento, ou eventualmente exigir uma provisão. Vejam, são dúvidas que vão surgir no dia a dia, né? Daniel, nesse ponto, né, do meu ponto de vista, bastante claro, assim, pelas normas, de novo, né, tanto do Código Tributário Nacional em relação à prescrição e decadência, em relação às normas processuais, se a Fazenda, se a Receita Federal não estava impedida de fazer o lançamento, de fazer o lançamento ou, né, de cobrar esses tributos lançados, e ficou inerte, a modulação ela não pode ter o efeito de retroagir, né, o direito da Fazenda, que era plenamente habilitado à época em que isso poderia ter sido feito. Então, atingido aí pela prescrição ou pela decadência, eu acho que essa questão já estaria afastada, né? De novo, eu acredito, né, que essas medidas da modulação, elas não deveriam ter, né, vamos ver como que isso vai se dar daqui para frente, o condão de alterar institutos processuais, condições processuais e condições de ocorrência ou não de prescrição e decadência. Então, é claro que o voto do ministro Alexandre ele tem uma amplitude até maior, né, porque eu acho que ele tem a ver um pouco com o princípio da moralidade administrativa, né? Então, eu não poderia,
né, ter um instrumento assim que surgisse a qualquer momento, depois de um trânsito em julgado ou antes de um trânsito em julgado, de forma a deixar assim sempre em aberto, porque é isso que a gente está discutindo aqui, né? A possibilidade, assim como se fosse algo que estivesse acima de tudo e de todos, e a qualquer momento pudesse intervir no processo, antes e depois do trânsito em julgado, para desfazer tudo aquilo que foi feito ou para fazer aquilo que não foi feito a qualquer momento. Então, como se a modulação permitisse que as coisas ficassem eternamente em suspenso até que o Supremo decidisse uma modulação. Em matéria tributária, como virou uma certa mania entrar com efeitos modulatórios quando são contra interesses fazendários, então, nenhuma discussão judicial com trânsito ou sem trânsito estabeleceria uma condição mínima de segurança jurídica, porque sempre ficaria por trás uma espada, né? Opa, mas você tem que esperar uma decisão para ver se a Fazenda irá pedir ou não a modulação e quando e se for se decidir dessa modulação. E sabemos como demora isso, né? Nós estamos falando de 2 décadas, às vezes 3 décadas, para que uma matéria seja decidida, no mérito. Agora, se a modulação deixa tudo em suspenso, nós teremos um sistema jurídico suspenso. Nada pode ser dito a respeito de nada em matéria tributária ou em qualquer outra matéria onde haja modulação, até que a modulação seja decidida, né? Seríamos o país assim da maior insegurança jurídica provavelmente existente no planeta, né? Porque a modulação vai virar, já está virando, né? Algo corriqueiro, né? Sempre se alega nas questões onde há algum montante que a Fazenda entenda relevante. Então, eu não consigo conciliar as normas de segurança jurídica do sistema e os institutos existentes, porque é importante relembrar, esses institutos de prescrição, decadência, direito de ação, trânsito em julgado, são institutos que geram injustiça. Ninguém tem dúvida quanto a isso, mas geram algo que o sistema acha que é melhor, que é mais importante que isso, que é segurança jurídica. E não é que um está em cima do outro, é que sem segurança jurídica não há justiça, porque a justiça fenece, ela morre com essa eternização das discussões. E se os tribunais, e se o Estado brasileiro é lento em decidir as questões, aquele dito anterior, né, que a justiça tarda, mas não falha, hoje significa que a justiça, se ela tardou, ela falhou, né, e gera situações, muitas vezes, incongruentes como essa. Talvez essa situação, né, dos débitos anteriores a 17, mais 17, que não tenham sido objeto de cobrança, né, e venham ser agora, se pudesse interpretar, e aí compatibilizando, até na linha do que o Júlio falou, né, a segurança jurídica, né, e uma proteção, né, contra o arbítrio, vamos dizer, do Estado, né, se interpretar o corte, né, feito pelo Supremo para alcançar as ações da administração posteriores a 2017, a março de 2017. Portanto, se a ação de cobrança é posterior a 15 de março de 17, já se aplicaria o entendimento do Supremo. Até porque a súmula também não falou em fato gerador ou em tributo devido, né? Ele apenas fez um corte dizendo que se entende indevido o ICMS na base a partir de 15 de março de 17, né? Então, se há uma ação de cobrança da administração após 15 de março, ainda que relativo a fatos geradores anteriores, também se pode interpretar dessa forma, né? A ação de cobrança, né, já estaria sendo executada pela administração quando o pronunciamento do Supremo está produzindo efeito. Portanto, ele não poderia ser levado adiante. Essa é uma interpretação que eu faço, tentando compatibilizar todas essas situações, até para se evitar uma situação, a meu ver, que seria esdrúxula, né? Após 15 de março de 2017, a administração estaria cobrando um tributo que o Supremo declarou indevido, né? Mas isso só ilustra como vão surgir, né, algumas dúvidas práticas aqui. Aí, Daniel, até aproveitando o seu gancho, a nossa querida amiga Bettina Gruppemeyer, né, tem uma questão aí que até acho que você poderia emendar e continuar, né? Ela fala, em relação aos valores posteriores a 2017,
sem ação judicial, e os vencendo, será necessária ação judicial ou apenas compensação administrativa? Tem um itemzinho que trata bem próximo disso, né? Mas, assim, objetivamente, se o Supremo falou que, a partir de 15 de março, né, o ICMS não compõe a base do PIS/COFINS, né, a rigor, esse contribuinte poderia já deixar de pagar, né, embora as regras formais da administração tributária continuem a exigir o ICMS na base, né, e talvez aí esse contribuinte possa já recuperar os valores via restituição ou compensação, mesmo sem ação judicial, né? Lembrando que, no caso de uma cobrança, né, promovida pela administração, e que inaugure vamos dizer, um contencioso administrativo, com auto de infração, e que chegue ao CARF, né, hoje, o regramento que disciplina esse contencioso administrativo no âmbito do CARF, né, os órgãos de julgamento têm que aplicar a decisão do Supremo, obrigatoriamente. Então, seria um contencioso, vamos dizer assim, nascido para morrer se a administração levasse adiante uma cobrança dessa ou glosasse uma compensação, por exemplo, né? Mas esse sem dúvida, doutora Bettina, nossa querida colega, é um ponto de dúvida e que certamente, né, já apareceu, acho que no próprio dia do julgamento, né? Como é que fazemos a partir de agora? Já posso, né, calcular pelo ICMS destacado, né? Já posso recuperar o pagamento, né? Enfim, até esse acho que é um bom ponto, né, para a gente passar aqui para as questões, bloco de questões práticas, né? Veja que o primeiro item aqui é muito próximo desse, né? Empresas que depois de 2017, a 15 de março, estavam preenchendo as obrigações acessórias e recolhendo o PIS/COFINS considerando o critério do ICMS pago, né? Para muita gente isso faz muita diferença, né? Eu diria assim que há diversas situações como essa, o contribuinte tendo ou não medida judicial, até por receio da interpretação que a Fazenda tinha dada a sua solução de consulta, com medo de ser autuado, de ter uma inscrição de débito em dívida ativa, ou multa por preenchimento das obrigações acessórias contra o que a Receita interpretava, né, ser o correto, enfim. São dúvidas mesmo pertinentes, né? Que me parece que, com a decisão do Supremo, e ainda que não haja um ato da administração, né, formalizando a sua, entre aspas, aceitação da decisão do Supremo, que, aliás, a decisão se cumpre, né, parece que esses contribuintes podem recuperar os valores ou por restituição, por compensação, e aí tem a parte operacional, né, retificação de declarações, enfim, mas me parece que, do ponto de vista jurídico, esse contribuinte está habilitado, né, a retificar os documentos, passar a não mais pagar e a recuperar os valores, né? E eu até coloquei aqui, né, que, a rigor, a Receita deveria aceitar esses procedimentos para frente, mesmo sem medida judicial, né? Independente do contribuinte ter ou não uma ação, né? A administração já deveria ter editado um ato na própria sexta-feira ou hoje, né? Esclarecendo como a Receita Federal vai aceitar o novo procedimento. Talvez aqui seja um pouco de ingenuidade, né, nossa, mas esse seria o comportamento correto aí, Júlio, pegando o gancho na moral do Estado, né, na moral tributária do Estado. Perdeu de novo depois de 4 anos, teria que parar, né, com atos que levassem à dúvida dos contribuintes, né? Então, eu entendo que esses contribuintes têm todo o direito de recuperar administrativamente, via compensação, e até porque exigir desse contribuinte uma nova ação judicial, né, para ter que aguardar o trânsito em julgado para poder habilitar o crédito, seria um total, né, abuso aí da forma sobre a substância, um formalismo muito exagerado. Então, aqui me parece que esse contribuinte já pode aplicar o entendimento do Supremo, né, mesmo que não tenha ação judicial, e recuperar os valores. Eu acho que tem muitas coisas, Daniel, que precisam, de fato, ser esclarecidas pela Receita. Uma delas é, nesse caso específico, em que
contribuinte vai recuperar o passado em função da decisão do STF, você coloca isso aí na frente, você precisaria sair retificando todas as suas perdecomps, ou você faria uma perdecomp buscando uma habilitação complementar e lançando esse crédito de uma vez só, de forma extemporânea, obviamente com memória de cálculo para isso? Então, eu acho que tem muitas questões aí sobre a ótica operacional que precisam, de fato, ser esclarecidos para que cada um não saia fazendo ao seu bem, como entender mais acertado, né? Marcos, o seu ponto é uma das situações aqui do caso 2, né? O sujeito ganhou a ação judicial, transitou em julgado, né? Só que o voto lá, né, que prevaleceu, não falava em ICMS destacado. Ele falava que o ICMS não pode compor a base. Nós temos centenas, talvez milhares de acórdãos assim, né? E a Receita Federal tinha a seguinte posição, ou ainda tem na solução de consulta, porque ainda não foi, né, formalmente revogado, né? Se não está escrito no acórdão que é o ICMS destacado, eu, Receita, só vou aceitar o ICMS pago, né? Então, nós devemos ter aí centenas de contribuintes, né, talvez milhares, que ganharam ação, né? Teve o trânsito julgado. Como se ela exigisse o ICMS, né, pago, né, na hora de calcular, né, na época. Foi o voto do ministro Alexandre, né? Sempre cobrou sobre o destacado, agora para devolver sobre o pago, né? Então, mas vejam só que situação interessante essa. O contribuinte ganhou a ação e agora o Supremo está dizendo que ele ganhou o ICMS destacado, né? No final do dia é isso. Só que no momento de recuperar aquele valor, ele apresentou lá o pedido de habilitação de crédito considerando o ICMS pago efetivamente, né? Porque ele não queria ter um risco, ele queria evitar a contingência ou receber orientação nesse sentido. Aqui eu acho que não tem certo ou errado, né? Porque a Receita Federal entendia que era só o pago, né? E o sujeito, portanto, preencheu a declaração lá, né? O pedido de habilitação, considerando no seu cálculo o ICMS pago, né? Como é que faz agora com essa situação, né? Que o Supremo disse que é o destacado o seu indébito, né? É possível retificar essa habilitação, esse pedido, aumentando o valor, por exemplo, né? Porque vale lembrar que lá na habilitação a gente tem que indicar o valor, né? Ainda que a Receita não chancele o valor quando defere a habilitação, a gente manifesta uma posição lá, né? É necessário fazer algo, ou eu posso aumentar o meu crédito e compensar, por exemplo, né? Seria possível apresentar uma habilitação complementar, né? O sistema da Receita hoje, acho que não viabiliza isso. Poderia ser feito o que a gente chama do formulário em papel, né? Veja, essa é uma questão prática muito relevante, né? As empresas que habilitaram só o cálculo do indébito com ICMS pago, como é que elas vão fazer para complementar o seu indébito? E aqui estamos diante de um caso de trânsito em julgado com deferimento da habilitação pela Receita, né? E como vão fazer para bater essa diferença adicional nos tributos federais daqui para frente, né? Pois é. Veja, porque você tem toda a cadeia, trânsito em julgado, habilitação, compensação, né? Exato. Qual é o montante do meu crédito tributário que eu verdadeiramente habilitei, né? Esse é um dado que me parece seria de muito bom ouvido se a Receita Federal, né, ajustasse o seu sistema para permitir uma adequação desse valor, porque até quinta-feira passada, né, o sistema, a lógica do sistema era para aceitar apenas o ICMS pago, que é o que estava na instrução, na solução de consulta, né? Então, exigir que o contencioso seja colocar uma situação que dê margem a um novo contencioso faria algum sentido nessa situação do contribuinte que de boa fé habilitou apenas o crédito considerado o ICMS pago e não o destacado, né? Veja, e aqui nós não estamos falando de qualquer valor, normalmente são montantes muito relevantes, dependem do setor, né, da atividade econômica, e aqui é um deles, né? A diferença entre o ICMS pago e o destacado pode ser brutal, chegar a 70%, 80% do montante, né? No então, caso, se a gente pegar as empresas exportadoras que acumulam ICMS, é tudo. Pois é, exatamente. A diferença é integral, na verdade.
E lembrando que essa regra do ICMS pago, abatendo a base de cálculo do PIS/COFINS, ela não está só na solução de consulta 13, ela está também na instrução normativa 1911. Então, enfim, de fato, a Receita precisa reformular essas regras, nessas normas infralegais. Nesse caso aqui da habilitação, né, nós provavelmente já temos situações, né, de contribuintes que ganharam, habilitaram apenas o crédito, considerando o critério do ICMS pago, a Receita deferiu, esse contribuinte usou esse crédito foi esgotado. Né? Exatamente. Portanto, vamos dizer assim, se resolveu a questão. E agora, como é que faz com a diferença? Né? Vou poder fazer uma nova habilitação, eu vou ter que fazer uma retificação. Eu espero a gente não ter que dizer que tem que fazer uma nova ação. Né? Mas vejam que é um ponto prático aí, né, para materialização da decisão do Supremo muito importante. Né? Isso tem a ver diretamente com a aplicação concreta do julgamento de quinta-feira. Né? Ainda nas questões práticas, né, eu levanto aqui um ponto. Né? Então, nós temos autos de infração, discutindo PIS e COFINS, e aqui não importa se ele é anterior a 17, posterior a 2017, enfim, né? Um ponto que eu coloco e que me parece que seria a moral do Estado, é importante, né? Que as próprias autoridades administrativas de ofício recalculassem, revisassem os lançamentos. Né? Isso evitaria que, né, o CARF tivesse que decidir o mérito disso aqui, né? Ampliando o contencioso ou fazendo com que esse contencioso se estendesse indevidamente. Né? De qualquer forma, né, acho que qualquer contribuinte que tenha um contencioso administrativo em discussão, né, ainda que na sua defesa não tenha a tese do ICMS na base, né, ou que ele não tenha ação, ou porque está com ação, parece que esse contribuinte pode pleitear que a administração revise o lançamento, ou ele mesmo apresentando o cálculo, para já se eliminar essa parte da dívida, independente do estágio que o processo está. Né? A rigor, com o julgamento supremo, isso é uma cobrança inconstitucional. Né? Então, a administração deveria ser a primeira, né, a, vamos dizer assim, limpar essa parte do contencioso dos seus casos. Né? Não sabemos como isso vai ocorrer, né, efetivamente, mas seria muito bom, né, se isso pudesse ser feito e retirando aí, né, vamos dizer, das costas do empresário o dever, né, de apresentar a retificação que a administração deveria fazer no seu próprio contencioso. Né? Eu diria que essa seria uma medida para facilitar, né, a tramitação do contencioso administrativo, e a gente tem princípios como o da eficiência administrativa. Né? O que mais eficiente do que o próprio órgão de gestão do crédito tributário recalcular, reduzindo esses valores. Né? Então, esse é um ponto que eu acho importante para quem tem um contencioso em curso. Né? E aí, né, nós temos o item 4, que ele, a rigor, talvez merecesse um capítulo à parte da nossa conversa. Né? Como é que vamos fazer com os créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS? Né? Porque sabemos hoje, né, o crédito ele é tomado pelo contribuinte com base no valor de aquisição. Né? E nesse valor de aquisição temos o ICMS da base. Né? A partir do momento que o Supremo diz, né, que este ICMS não compõe a base do PIS/COFINS, né, teoricamente, ele não compõe a base para fins do cálculo do PIS/COFINS devido, né, e também não compõe a base para o crédito do ICMS. Né. O problema, né, ou a questão, é que a legislação prevê a aquisição, o cálculo do crédito sobre o valor da aquisição, independentemente desse contribuinte saber se vamos dizer, de quem ele comprou, se ele paga PIS/COFINS sobre o ICMS, se esse efeito está no preço ou não, se aquele ICMS que compôs a base antes foi depositado em juízo, enfim, a gente
não tem na prática esse controle, e eu diria assim que nem há como fazer isso, né? Mas posso, né, ilustrar aqui, em ações que temos no escritório, por exemplo, a União, em juízo, já tem defendido isso no próprio processo, né? Se o contribuinte aqui, o caso, nosso cliente, né, tem reconhecido o seu direito de tirar, né, não incluir o ICMS na base, o seu crédito, né, na aquisição do PIS/COFINS também não deveria ter ICMS, né? Vou abrir isso aqui para a gente discutir, mas eu coloco 2 pontos, né, de saída aqui. Como é que a gente faria para reapurar saldos credores desse PIS/COFINS, né? E como é que nós fazemos para efetivamente aproveitar esses valores, né? Eu tenho que reapurar a minha escrita, eu posso fazer o aproveitamento extemporâneo, né? Eu diria que a gente tem diversos clientes que vão mudar, né, uma situação de débito de PIS/COFINS para saldo credor de PIS/COFINS, né? Como é que isso vai funcionar com as retificações, e o que passou de 5 anos, eu tenho como retificar, não tenho, né? Então, queria colocar esse ponto aqui para a nossa discussão. Eu sempre achei essa discussão do crédito destacado e recolhido a maior forçação de barra da Receita Federal nesse processo de julgamento do STF. Primeiro, porque esse ponto nunca foi suscitado essa dúvida ao longo desses 23 anos de discussão na Suprema Corte. E eu sempre pensei sobre a ótica operacional, como é que isso poderia se dar. Porque, como você comercializa ao longo do mês e vai formando preço ao longo do mês, neste momento em que você está formando o preço, você não saberia ainda qual é o ICMS que você vai recolher, porque a apuração do ICMS, obviamente, ela se dá no mês e você só sabe disso no mês seguinte. Então, como uma empresa formaria preço abatendo um ICMS, justamente o ICMS que ela não sabe ainda qual seria, porque seria o ICMS a recolher. Então, de fato, eu acho que não esperava, era um ponto, eu sei que teve muito exercício aí de adivinhação ou de como o STF se posicionaria em relação aos embargos de declaração, mas nunca me pareceu que o STF firmaria posição de que ali estava o ICMS recolhido e não o ICMS destacado, por várias questões, dentre elas uma que eu trouxe na ocasião, de como isso traria um desequilíbrio em termos de isonomia, como isso estaria ferindo o princípio da isonomia, porque se você pega, por exemplo, uma empresa eminentemente exportadora, que tem um acúmulo constante de crédito fiscal, ou seja, a decisão do STF em nada teria valido para essa empresa, e me parece que neste caso específico que você falou, quando a gente pensa em possíveis reações da Receita Federal com vistas a minorar o efeito da decisão, essa talvez para mim seja mais provável, de que a Receita venha a externar entendimento de que os créditos das aquisições também têm que ser líquido de ICMS, porque se ela tivesse, quando saiu com a publicação da solução de consulta 13, ido por essa linha, certamente esta lógica teria sofrido muito menos resistência, inclusive resistências do mundo jurídico, do que a de firmar o entendimento de que trata-se ali do ICMS recolhido. Agora, você trouxe uma questão muito importante aí. Por mais que tenha lógica, uma lógica econômica, na medida em que você, na sua receita, você tira o ICMS, você precisa tirar também o ICMS dos ingressos, das entradas, não tem previsão em lei hoje. Você não poderia trazer este regramento com efeito retroativo, sob pena de ferir aí um princípio básico da retroatividade. Então, em minha opinião, caso a Receita vá por essa linha, e acredito que vai, ela só poderia aplicar
este entendimento na medida em que ela alterasse a legislação das contribuições nesse sentido. Até, Marco, vou pegar seu gancho, vou passar para o próximo slide, que era justamente, né, voltado aqui para possíveis reações do governo federal, né? E o segundo bloco é esse, né? A exigência de exclusão do ICMS dos créditos, né? E está aqui, né? Até coloquei. Você já tem um precedente sobre isso, né? Quando o Supremo julgou o ICMS na base do PIS/COFINS importação, né? Era uma situação parecida nesse sentido. Então, logo o Supremo julgou, eles mudaram. A Receita Federal, né, o governo federal mudou a legislação, ajustou, calibrou a alíquota e passou a prever o cálculo sem o ICMS na base, né? Aqui nós tivemos uma situação diferente. O julgamento foi em 2017, o governo não fez nada, né? Então, eu até coloco aqui, né, as duas possíveis frentes de reação do governo, né, pelo menos algumas delas, né, que seria a alteração da legislação, né, e a exigência da exclusão do ICMS dos créditos, né? Mas veja só, como você bem colocou, né, está previsto na legislação que eu faço esse creditamento pelo valor de aquisição, né? Então, eu tenho uma previsão legal, precisaria ser modificada a legislação, e mais do que isso, eu tenho questões de anterioridade e retroatividade. Como é que eu vou chegar agora, né, Receita Federal, e dizer, olha, como o Supremo disse que eu perdi em 2017, em março, então, todo esse crédito que o contribuinte aproveitou com o ICMS no seu preço, né, a nota de aquisição, agora eu quero que você recalcule o crédito desse ICMS. Isso seria o absoluto caos aí, operacional, inclusive, né? Além, a meu ver, de violar aí princípios como anterioridade e retroatividade. Mas, né, nós não podemos, né, considerar isso como uma hipótese de não ser realizado, né? Se eles já fizeram isso para o PIS/COFINS importação, né, a Receita Federal adotou esse procedimento, né? Aqui eu acho que vai ser adotado também, né? A questão é como é que vai se fazer, né, para o período passado, né? Pelo menos aí de março de 17 até hoje, né? É uma dúvida que fica para mim. E eu coloco um receio, né, de que os contribuintes que pediram habilitação de crédito ou que têm pedidos de restituição ou que apuraram saldos credores de ICMS, eles eventualmente venham a ser questionados. Vamos dizer assim, esta apuração do PIS/COFINS está errada porque os créditos têm o ICMS, né? E aí, se isso ocorrer, eu espero sinceramente que não, mas se isso ocorrer, nós vamos ter aí um novo contencioso administrativo, né? Sabe-se lá com quanto mais tempo para ser resolvido, né? Então, mas queria também ouvir, né, dos colegas essas duas frentes de possíveis reações da Receita aí. Eu mencionei aumento de alíquotas, impactos na reforma, enfim. Dei um pouco o meu ponto de vista, mas gostaria de ouvir vocês também. Eu trago mais uma dúvida. Para os créditos anteriores a 15 de março de 2017, ou seja, se você tiver que desconsiderar o ICMS na base de cálculo desse crédito, como fica, então, o seu fornecedor pode ter ou não ingressado com ação judicial, ou seja, ele pode estar acobertado pela decisão do STF ou não poder excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Você vai ter que contactar fornecedor para saber quando você tira ou não tira o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS dessas aquisições. Não faz sentido nenhum. De fato, operacionalmente, me parece de muito difícil realização. De novo aqui, né, eu acredito que há, né, no nosso sistema jurídico uma série de respostas a essas questões, né, que talvez passem pelo artigo 100 do Código Tributário Nacional, né, que é a obediência, né, a posicionamentos da Receita Federal, a práticas reiteradas, né, a atos normativos expedidos e uma série de coisas, como a própria questão fundamental do direito tributário, né, que nenhum
nenhuma obrigação tributária, tributo, mesmo obrigação chamada acessória, pode ser criada sem lei, né, o princípio da estrita legalidade. Há questões relacionadas que têm a ver com o princípio da segurança jurídica, de novo, né, que todo o sistema ele está fechado de um jeito que diversas pessoas, diversos atores do cenário jurídico têm a legitimidade para propor determinadas ações. Então, se o Estado brasileiro, através de um dos seus braços, né, que pode ser dentro do Ministério da Economia atualmente, né, a Receita Federal, né, como uma autarquia, né, se todas essas pessoas que têm nas suas autoridades máximas, quer seja o presidente da República ou outras autoridades, a legitimidade para propor ações diretas de inconstitucionalidade e outras medidas, né, de controle concentrado, e estavam detectando, né, que, na medida em que o Supremo pudesse declarar, né, que o imposto, as contribuições seriam pagas com a exclusão de um imposto estadual, e detectaram que isso geraria um efeito na entrada, né, nos créditos, e as relações são diferentes, né? A relação obrigacional do débito e a relação obrigacional do crédito, elas são relações diferentes. Tanto que, nas próprias contribuições ao PIS e COFINS, você tem hipóteses onde você não tem imposto destacado e o crédito é devido, né? Poderia dar alguns exemplos, em regimes monofásicos e outras situações, né? Então, não é uma decorrência lógica que uma declaração de inconstitucionalidade do débito, da contribuição, gera automaticamente um correlato no crédito. Economicamente, concordo. Juridicamente, não é bem assim, né? Mas havia e há instrumentos para que isso seja declarado. Agora, sempre houve uma prática reiterada, e eu desconheço autuações da Receita Federal, mesmo depois, né, dessa discussão ser instalada, querendo glosar créditos de entrada, dizendo que esses créditos deveriam ser líquidos deste ou daquele valor de ICMS destacado ou pago. Então, na medida em que existe uma prática reiterada, vários atos, né, e nenhum ato expresso dizendo que o crédito a ser tomado é um crédito, esse crédito ou aquele crédito, né, não vou nominar especificamente para não restringir a discussão, ao meu ver, até pelo princípio da moralidade administrativa, o princípio da tipicidade legal que rege o crédito de um lado e o débito do outro, há instrumentos, né, para as autoridades, para os gestores públicos, para aqueles que estão, né, na chefia, que está na chefia do Poder Executivo, ou até outros, como o Advogado-Geral da União, Procurador-Geral da Fazenda Nacional e outros, né, chegarem até as autoridades que possam propor ações que inibam esses créditos. Agora, isso ser realizado e concretizado para o passado, tendo em vista uma decisão do Supremo Tribunal agora, ao meu ver, seria uma medida fora do tempo estabelecido pelo direito. Nada impedia, assim como nada impede, que essas medidas fossem propostas e sejam propostas hoje, pelas autoridades que entendem que esse crédito não pode mais ser o crédito como estabelecido na legislação, mas, reiterando, como estabelecido na legislação. Então, eu acredito que, né, teria que se seguir o rito que os processos e as normas do ordenamento jurídico estabelecem para que seja feita essa restrição de crédito. E não entendo que isso seja um correlato lógico jurídico. Talvez seja lógico econômico, sim, mas não lógico jurídico, que a decisão implica a redução do crédito. E só lembrando, né, Júlio, da mesma forma que os anos se passaram, né, desse litígio, e no julgamento, os próprios ministros mencionaram, ora a favor da modulação, ora contra, mas que a própria União provisionava valores que, eventualmente, ela tivesse que devolver, os tais 250 bilhões, né? Quer dizer, da mesma forma que esta conta do impacto da decisão foi feita, né, também poderia ser feita essa análise de que, em tese, créditos estavam sendo dados com uma base, entre aspas, inflada, porque teria
ICMS. E isso nunca foi cogitado legislativamente, né? Não temos conhecimento de um projeto de lei, uma ação normativa, né? Então, pegando aqui no jargão, acho que o Marco começou a falar isso, a Fazenda Nacional pagou para ver, né? E talvez agora essa conta fique cara para ela, mas por a sua absoluta ausência de cuidado no trato deste ponto especificamente, né? Dá para dizer com alguma tranquilidade que, pelo menos desde o julgamento de 2017, eles já poderiam ter neutralizado esse efeito, né? Assumiram esse risco, né? Essa é a realidade. Agora, colocar nos ombros dos contribuintes, vamos dizer assim, a atenuação dos efeitos da sua omissão em resolver esse ponto, ao menos, me parece que as ferramentas do direito estão aí para o contribuinte poder ser protegido. E aí, pessoal, a gente talvez aí nos encaminhando para um encerramento, né? O último bloco que a gente poderia ter é uma outra questão prática muito relevante que diz respeito ao momento de oferecimento à tributação para FIS de IR, ICS e PIS/COFINS, vamos dizer assim, né, dos ativos que vão ser reconhecidos a favor das empresas, né? E aí eu dividi aqui para a gente conversar, né, em 2 blocos. Primeiro, quando deve ocorrer esse oferecimento, né? Essa discussão já existe, a Receita Federal entende que é o momento do trânsito em julgado da ação, né? Só que, vamos dizer assim, havia uma questão prática, né? Como é que a Receita ia efetivamente cobrar esses contribuintes, né? Dizendo, olha, você ganhou a sua ação lá, então o seu efeito econômico, né, que você obteve, você vai ter que reproduzir no seu resultado, e eu quero, né, os tributos sobre essas grandezas, né? Era até contraditório, né, na prática, ela exigir isso autuando alguém e lá no Supremo está brigando para dizer que não perdeu, né? Com esta definição de agora do Supremo, pode ser que a gente tenha um incremento de ações de fiscalização da Receita neste ponto, né? Mas bom, eu perdi de verdade, né? Vamos falar assim. Então, agora eu quero saber, em cada trânsito julgado, se o contribuinte ofereceu isso à tributação, né? É um litígio que nós temos, né? Existem diversas posições sobre isso, né? A Receita entende que deve oferecer a tributação no momento do trânsito julgado. Existe uma posição que é na habilitação do crédito perante a Receita, outra que é no momento em que é utilizado esse crédito via compensação, e existem até posicionamentos, até decisões judiciais dizendo que é no momento que a Receita homologa a compensação, né? Particularmente, nosso entendimento aqui no escritório, que entendemos defensável, é que o momento de se oferecer esse rendimento à tributação é quando o contribuinte utiliza o crédito via uma declaração de compensação. Ele materializa aquele trânsito em julgado, né? Esta é uma polêmica, né? Mas também cabe aqui, né, fazer esse alerta. Pode ser que agora a Receita, para essas empresas que têm o trânsito em julgado, né, incrementem fiscalizações, eventualmente quem não ofereceu isso à tributação possa ser objeto de algum questionamento. E aí, como o Marco, né, colocou lá no começo, é uma nova frente, né, de possível debate, possível contencioso que nós teremos. Ele já está instaurado hoje, alguma medida, mas pode ser que ele seja ampliado, especialmente para a esfera administrativa, né? E o outro ponto, né, que é um correlato desse, né, eu diria que vamos dizer, ele em paralelo justamente sobre os juros sobre esse crédito, né, se esses juros vai ser tributado aí, né? Então, eu tenho um crédito de PIS/COFINS de 10, mas você pega, por exemplo, uma discussão relativa a 15 anos aí, esse meu crédito tem Selic, né? Essa Selic eu vou oferecer a tributação, né? Existe também um contencioso sobre isso, né? Provavelmente a Receita Federal vai exigir os tributos sobre esses juros do PIS/COFINS. Nós já temos algum contencioso nessa medida, mas ele pode ser ampliado. E aí o que nós temos de novo aí, né? Temos alguns recentes pronunciamentos, até do Supremo, por exemplo, sobre o imposto de renda sobre os juros de mora, né? Não é bem a situação que nós temos aqui, ele é um correlato,
mas que o Supremo entendeu que aquilo não é um acréscimo patrimonial, né? Então, são duas frentes de discussão que nós teremos, né? Provavelmente, né? Com litígios novos, autos de infração, né? E também coloco aqui para que vocês, nossos colegas aqui, possam tratar desse último tema aí da nossa conversa de hoje. Raimundo, você quer falar um pouquinho disso? A gente conversou bastante. Você está sem som, Raimundo. Opa, agora sim, eu estava tentando habilitar o microfone. De fato, Daniel, acho que transitamos por várias situações aí que as empresas enfrentam, ou ainda virão a enfrentar, e existem algumas dúvidas que, dado o tempo curto, né, eu pediria para depois respondermos diretamente àqueles que colocaram, algumas delas são bastante técnicas, operacionais. Eu só colocaria uma única aqui, que acho que não é tão voltada ao dia a dia, mas é ligado aí às questões de ações judiciais, né? E essas aí, obviamente, caberia para qualquer situação. E que a dúvida é a seguinte, né? Ele coloca que a empresa está sob fiscalização da Receita, referente a débitos de PIS e COFINS de 2017 que não foram recolhidos, e se esta empresa poderá habilitar o crédito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa é uma delas, e a outra, considerando que ingressamos com a ação em maio de 2016, poderemos recuperar os valores indevidamente recolhidos nos 5 anos anteriores, ou seja, de junho de 2010 até maio de 2016, ou como ficaria a recuperação do crédito do período de junho de 2016 até o momento. Você gostaria de responder, Daniel? Só para finalizar. Caso de quem tem ação em curso, né, anterior a 17, a gente vai poder recuperar tudo que tiver dentro do prazo de prescrição, no caso, 5 anos para trás, e também, obviamente, aquilo que o contribuinte pagou no curso da ação, da própria ação, né? Então, distribuiu a ação, mas continua recolhendo. Me parece que aquele, sim, vai ter que ter o trânsito julgado, né, e habilitar o crédito para fazer a compensação. Essa é uma situação que eu diria de, entre aspas, mais conforto para o contribuinte. Excelente. Eu acho que, é óbvio, como eu disse, há muitas dúvidas técnicas, operacionais, e nós vamos depois responder àqueles que as apresentaram. Mas, de maneira geral, eu acho que cobrimos bastante. Tem mais alguém comentando alguma coisa. Mas cobrimos bem, e passaria para o Júlio fazer um comentário final, Marco. Tá bom, perfeito. Obrigado, Raimundo. Só complementando ali, né, que o Daniel colocou a questão do juro Selic, né? Aqui voltamos à eterna discussão, né? Qual a natureza do juro Selic, né? Se de fato é remuneração, se é correção monetária, se tem uma parte que é juros. Essa cesta chamada Selic, né, ela realmente é um imbróglio assim, para a discussão da natureza jurídica e para saber se incidem, né, imposto de renda e outras contribuições aí sobre isso, né, por se tratar de um acréscimo patrimonial ou se é simplesmente uma recomposição de valor, né? Então, eu acho que a resposta a isso vai sair dessa definição. Obviamente, eu entendo que essa taxa ela tem uma cesta, né, de itens, e alguns integrantes dessa cesta, com certeza, são recomposição patrimonial que não deveriam ser tributados, né? Bom, mas indo aí, acho que para as minhas considerações finais, né, como o Raimundo pediu, novamente agradeço a oportunidade de estar junto à ABPEC, ao Raimundo, ao João Carlos Basílio, aos nossos colegas Marco e o Daniel. Foi a possibilidade de ter uma discussão bastante rica. São muitas questões, acho que nós não conseguiríamos nem de longe, né, esgotá-las, mas estamos aqui à disposição, tentaremos responder as questões que não foram respondidas diretamente aos consulentes, né, aos que nos ouviram e viram, e estamos sempre à disposição, e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bem, eu também, mais uma vez, agradeço em nome
de João Carlos e de Raimundo, agradeço a BIPEC e agradeço em nome do Daniel e do Júlio, a Machado Associados, por esse convite. Também acho que foi um debate bastante enriquecedor. A gente acaba aprendendo junto com os colegas que militam há tanto tempo na área tributária e, em particular, neste caso especificamente, do julgamento da exclusão de ICMS na base de cálculo do ICMS. Também me coloco à disposição e um forte abraço, um bom dia para todos. Antes até de pedir ao João Carlos para as últimas considerações, eu já coloco um desafio para vocês. Certamente virão novas orientações, instruções da Receita. Os próximos dias aí, certamente, teremos bastante novidades nesse campo, né? A reação será inevitável. Então, proporia a vocês a possibilidade de nós promovermos mais uma rodada de esclarecimentos aí, talvez dentro de 30 dias. Gostaria de saber o que vocês pensam, porque, sem dúvida, virão outras dúvidas e instruções aí que certamente vão colidir contra o entendimento que estamos depreendendo nesse momento. O que lhes parece, Júlio, Daniel e Marco? Do meu ponto de vista, excelente. Nós também estamos inteiramente à disposição. Excelente, muito bom. João Carlos, passo a palavra para você para o encerramento. De minha parte, agradeço vocês imensamente por essa oportunidade de levar bastante luz aí. Acho que contemplamos bastante situações aí que os nossos associados e os convidados certamente tinham em mente, e acho que respondemos uma parte significativa dessas dúvidas. Da minha parte, agradeço imensamente a todos pela atenção e passo para o João Carlos para as considerações finais. Bem, eu tenho certeza de que os profissionais que ficaram envolvidos nesse tema são profissionais de primeira linha, que conhecem profundamente esses processos, e a minha sugestão, eu iria reforçar o pedido do Raimundo, no sentido de que nós venhamos a ter uma sequência desse debate, né, para que nós possamos continuar trabalhando no sentido de esclarecer e ajudar as empresas nesse labirinto tributário que nós vivemos e que estamos vendo que não são tão simples assim as medidas que devam ser tomadas logo após a conclusão do Supremo. Agradeço imensamente ao Júlio, ao Daniel, ao Marco e ao Raimundo, que trabalharam fortemente na viabilidade desse projeto, né? Ficamos imensamente gratos a todos vocês e, sem dúvida nenhuma, já que todos aceitaram, já vamos nos organizar nas nossas agendas para que nós possamos já planejar o próximo encontro. Um forte abraço a todos e a todos que estão nos ouvindo e que participaram efetivamente desse projeto e desse processo. Agradeço a presença de todos e espero que, como nós, também saiam satisfeitos de terem participado deste projeto. Forte abraço a todos e, muito mais uma vez, agradecendo a todos. Abraço. Boa tarde. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, meus amigos. Até logo.